Eu sou Cássia Kessel, produtora e autora de teatro com bonecos. Tenho bastante experiência nesta área. Bom, eu vou começar essa palestra contando um pouco da história do teatro de bonecos. Pois bem, a origem do teatro de bonecos remonta ao Antigo Oriente. Por intermédio dos viajantes, que eram os mercadores, o teatro de bonecos foi se dispersando para a Europa. Na Idade Média, esta modalidade de teatro foi utilizada como um instrumento de evangelização. Você veja que interessante. Mas o teatro de bonecos lembrava demais os antigos ritos animistas. O animismo é um termo que vem do latim. Animus significa alma, vida. E é a cosmovisão em que entidades não humanas, como os animais, as plantas, os objetos inanimados e até os fenômenos, possuem uma essência espiritual. Os povos indígenas até hoje acreditam nisto, pois tudo possui um espírito e deve ser reverenciado e respeitado. É a crença deles. Mas, com o desenvolvimento das religiões organizadas, a Igreja passou a proibir as encenações dos teatros de bonecos dentro dos templos religiosos. Esta atitude obrigou aos artistas a trabalharem fora das igrejas, assim dando origem aos teatros itinerantes. Seguindo a evolução histórica, os bonecos foram se transformando conforme as necessidades de cada época. A história do teatro de bonecos é tão ancestral quanto a do próprio teatro tradicional. Esta arte já estava presente entre os primitivos, que se deslumbravam com suas silhuetas em forma de sombras nas paredes das cavernas. Assim, eles começaram a elaborar os primeiros teatros de sombras, visando entreter a todos. Desde então, o homem não estancou mais seu impulso criativo nesta área cultural. Surgiram os bonecos moldados em barro, esculpidos em madeira, em palha, cascas, sementes, entre tantos outros materiais. Como disse anteriormente, o teatro de bonecos nasceu há muito tempo atrás no Oriente, na China, na Índia e na Indonésia. Lá, ele conquistou um status espiritual e era tratado com muita reverência. Os orientais consideravam esses bonecos como verdadeiros deuses, dotados de recursos mediúnicos e fantásticos. Eles eram criados com tamanha perfeição que se tornavam idênticos aos seres vivos. Muitas vezes
eram inspirados realmente em personagens reais. Esta arte desembarcou na Europa através dos mercadores. Logo se difundiu por todo o continente. Os romanos herdaram este elemento cultural e muito contribuíram para o seu aprimoramento e, consequentemente, sua popularização, pois eram apresentados diariamente durante as feiras livres. Já em terras americanas, o teatro de bonecos chegou pelas mãos dos colonizadores em meados do século XVI, na era das grandes descobertas. Neste mesmo período e forma, este movimento cultural aportou no Brasil, mais uma vez, como instrumento de doutrinação religiosa. Ele se consolidou no Nordeste, fixando-se especialmente em Pernambuco, onde até hoje existe um movimento cultural já tradicional de teatro de bonecos, principalmente na cidade de Olinda, onde os bonecos gigantes são uma tradição, e em Caruaru, nas feiras livres, onde existe a presença marcante do teatro de luvas e de dedos. Através desta arte, os artistas podem transmitir ao público suas mensagens, impregnadas de temáticas sociais. Mas nem sempre o tema é social, pois ele é usado também para temas históricos, culturais, sociais, políticos, econômicos, religiosos e educativos. Como vocês podem ver, ele está ligado a quase todas as áreas. A graça do teatro de bonecos está em sua associação de movimentos e sonoridade, semelhantes aos movimentos e falas humanas, o que encanta e seduz adultos e crianças. Em cada recanto do planeta, por conta da diversidade cultural, ele recebe um nome distinto. No Brasil, é o mamulengo, bonecos gigantes, marionetes, fantoches, entre outros. O teatro de bonecos nos palcos ganha vida por meio do movimento das mãos do manipulador, que narra as histórias e transcende a realidade em movimentos de magia e encantamento. Não podemos nos esquecer que ele tem um alto potencial educativo, podendo se converter em um poderoso instrumento nas mãos de um bom educador. Existem muitos tipos de bonecos. Cada tipo tem suas características específicas e sua linguagem dramática especial. Certos tipos só se desenvolvem sobre determinadas circunstâncias culturais e geográficas. Os tipos mais conhecidos são assim classificados. Fantoche, chamados de bonecos de mão ou de luva. Esse tipo possui o corpo de tecido vazio, que o manipulador veste na mão, como uma luva folgada.
Ele encaixa os dedos na cabeça e nos braços para movimentá-los. A figura do fantoche é vista só da cintura para cima e geralmente não tem pernas. A cabeça pode ser feita de madeira, papel machê, feltro, látex, entre outros tantos materiais. É só usar a criatividade. E as mãos também podem ser confeccionadas com esses vários materiais. Assim como este que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam, este é um fantoche, boneco de fantoche. Veja que gracinha. Os dedos nós colocamos aqui para movimentar as mãozinhas e a cabecinha. Entenderam? É bem fácil, uma luva folgada. Muito bem. Então, esse tipo de bonecos costuma fazer parte de apresentações ao ar livre, em parques, praças, por todo o Brasil e na Europa também. Os fantoches ou boneco de luvas são muito ágeis. Eles podem fazer movimentos bem rapidinhos, sabe? Os movimentos da mão e dos bracinhos são um pouco reduzidos, mas não impedem de transmitir as narrativas, que geralmente são cômicas, o que vem a tornar as cenas ainda mais engraçadas. Entenderam? Bom, agora nós vamos falar sobre os bonecos de vara. Bom, os bonecos de vara, eu vou mostrar agora um. Eles são bem maiores que os bonecos de fantoches, né? Bem maiores. Então, esses bonecos de varas, nós podemos manipulá-los por baixo, assim, ó, segurando aqui. Porque eles são sustentados por uma vara que atravessa o seu corpo inteiro e vai até a cabeça. Esta vara é a estrutura mestra dele e também é por onde nós podemos carregá-los. Olhem só, viram? É assim. Outras varas mais finas podem ser usadas para movimentar os seus bracinhos. Entenderam? Esse tipo de figura é tradicional nas ilhas da Indonésia e de Java, onde são chamados de golek. Em geral, esses bonecos de vara é adequado a peças de ritmo lento e solene, mas são muitas as suas potencialidades e grande a sua variedade. Porém, é muito exigente quanto ao número de manipuladores, exigindo sempre uma pessoa por boneco, às vezes 2 ou 3, conforme a complexidade da sua construção para uma única figura, né? Então, esse foi o nosso boneco de vara. Agora, acho que você vai ter que ficar deitado, né? Cansou de apresentar. Agora eu vou mostrar para vocês os bonecos de marionetes ou bonecos de fios, como esse aqui e esse aqui.
Esses são os marionetes. Normalmente são movimentados por fios que vão dos seus membros até o alto na cruzeta, onde é o controle que o manipulador tem de todos os fios. O movimento é feito por meio de inclinação e oscilação da cruzeta. E os fios são puxados um a um, quando se deseja um determinado movimento. Um boneco de marionete simples, o mais simples, possui 12 fios, um para cada perna, um para cada ombro, um para cada mão, um para o nariz, um para a nuca, um para cada orelha, para os olhos, né? E para a boca. Esses são os fios necessários para um boneco de marionete simples. Existem bonecos de marionetes com uma infinidade de fios. Alguns foram construídos para tocar piano ou acordeon. Imaginem como é difícil manipular um boneco desses com tantos fios, né? A manipulação de uma marionete é uma operação difícil. Necessita grande treinamento. O boneco de marionete pode ser construído de madeira, de fibras, papel machê. Eles são muito bonitos, né? Eu acho os marionetes são os meus favoritos. Bom, para construir um desses, começamos modelando a argila, que será o positivo. Após esculpir a argila, nós esculpimos os pés, as mãos, o rosto. Daí temos o rosto esculpido, né? Na argila. Nós pegamos com o auxílio de um fio, amarramos na cabeça, nesse sentido assim, o fio, apertamos e cortamos a argila. Então, o rosto fica em 2 pedaços, tá? Colocamos um pedaço sobre uma cartolina grossa e outro pedaço também deitado numa outra cartolina. Fazemos uma cerca de pedaços de cartolina da altura da escultura, em volta de toda a peça, a uns 2 dedos de distância de cada lado. Tampamos todos os buracos com fita crepe e despejamos o gesso mole dentro da forma, até cobrir totalmente a escultura, que está deitada na forma que montamos com cartolina. Após o gesso esfriar, já podemos começar a remover a argila, antes que ela endureça, né? Limpamos bem, lavamos o gesso, até sair toda a argila, mas com muito cuidado, para não quebrar, pois esse é o nosso negativo. A próxima etapa será cobrir a forma com pequenos pedaços de papel cartucho e cola branca. Passa-se a primeira camada por dentro da forma e leva-se ao sol e espera-se secar. Quando estiver seco, passa-se a segunda camada de papel cartucho com cola branca e deixa secar.
É muito importante deixar secar bem antes de começar a próxima camada de papel machê. Após secar umas 4 ou 5 camadas, já pode ser arrancado da forma. Pronto! Aí nós temos o positivo. Agora precisamos lixar bem, para deixar bem lisinho o acabamento, tá? E pintar todos os detalhes do rosto, da mão, com muito cuidado. Da mesma forma, podemos construir os pés e mãos. Após as peças estarem prontas, vamos uni-las ao corpo, que pode ter a base em madeira, coberto como um sanduíche de isopor e revestido com papel machê. As articulações podem ser de couro. Vestimos e colocamos os fios no boneco. Pronto, temos um marionete. Olha só como conseguimos muitos movimentos com eles, né? As mãos, as pernas. Ele é um boneco que tem muito recurso. Claro que ele precisa estar numa posição que consigamos manipulá-lo corretamente, né? Muito bem. Por último, falaremos do Muppet. Os Muppets são bonecos de manipulação direta. Direta, pois não utilizamos fios nem varas para fazer os seus movimentos. É a mão do manipulador que age diretamente sobre o boneco. Ele também é muito fácil de construir, pois é todo de espuma, recortada e colada. Dentro da cabeça, nós montamos um encaixe para que os dedos do manipulador fiquem bem firmes e possam mexer a boca. Vejam, que gracinha! Hoje eu mostrei apenas 4 formatos de bonecos. Os fantoches, de vara, marionetes e o de manipulação direta. Mas existem muitos outros bonecos, como os de dedos, os gigantes, os de sombras. Basta usar a sua criatividade para você construir o seu próprio boneco e sair apresentando o seu teatrinho para a família, para os amigos, na escola. Ah, lembre-se, cada boneco necessita do seu palco próprio. Mas isto fica para a próxima palestra. Até lá!